Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, estamos aqui para mais uma aula, tá? Estamos aí entrando na nossa quarta aula e eu espero que todos estejam compreendendo, gostando, tá? Eu sei que não se trata assim de uma disciplina tão simples, mas eu quero deixar um recadinho para você. A disciplina Legislação e Organização da Educação Brasileira, ela é uma disciplina muito importante para quem realmente deseja ser um pedagogo, tá? Porque quando nós entramos no campo da pedagogia, nós não devemos nos preocuparmos só com aquele papel da educação infantil. Nós somos os profissionais mais cobrados dentro do processo de estruturação da educação. Então, se os senhores desejam ser gestores, ser supervisores, ser coordenadores, pesquisadores, entendedores da educação brasileira, essa é a disciplina que vocês realmente vão conseguir essas respostas. Principalmente para quem deseja, né, fazer um concurso, para quem deseja uma vaga, né, em um cargo público, né, ser um estatutário, ter uma qualidade de vida mais segura, vamos colocar assim. Então nós professores devemos compreender que essa disciplina ela é muito importante. Então, pessoal, até o momento eu fiz uma estruturação da disciplina, né, para que a gente pegasse vamos dizer assim, pegasse um entendimento, né, para que nós realmente pudéssemos entrar nessa estruturação da organização. Até aqui, nós tivemos nessas últimas 3 aulas a construção de um entendimento necessário, né, para que possamos ter uma compreensão dessa estrutura de organização, que a partir dessa aula, né, já estamos de fato entrando, né, nessa organização aí que nós devemos entender e compreender bem, tá? Então, só fazendo uma retrospectiva do que foi trabalhado e abordado nas últimas aulas, né? Primeiramente, na nossa primeira aula, eu pedi para que vocês pudessem ter um primeiro contato com um autor muito importante dentro da estruturação da educação brasileira, né, que é Moacir Gadotti, onde eu disponibilizei um artigo para leitura que era sobre as perspectivas atuais da educação. Então ele faz uma abrangência muito interessante sobre como a educação brasileira ela se organiza e quais são os principais pontos de organização. Ele fala das modalidades, né, ele fala dos tipos de ensino, que é algo muito importante, né, e muito discutido dentro da nossa própria LDB atual, a 9394, tá? Que é o nosso documento principal. Depois a gente trabalhou um pouquinho sobre a compreensão dos conceitos educacionais, que é educação, para que serve, qual a sua importância dentro das questões organizacionais da sociedade. Por que a educação, por que o conhecimento ele é importante para a evolução, né, da humanidade, principalmente para o crescimento, né, vamos dizer assim, de uma nação, tá? Porque sem conhecimento uma nação ela não evolui. Essa é a realidade e não precisamos ir atrás de grandes autores, é só analisarmos o contexto histórico de Pedreiras dos últimos 10 anos para cá, o quanto nós evoluímos por conta de uma educação que hoje ela apresenta uma qualidade, seja na educação básica ou no ensino superior, tá? Então, falamos um pouquinho, né, sobre as 3 LDBs, a 4024 lá de 61, né, qual era a sua visão, a primeira LDB, a primeira legislação, né, um ensino ainda pautado na cultura tradicionalista, tá, uma cultura ainda de primeiro momento, né, o Brasil ainda estava aplicando o seu processo educacional. Tá? Depois a LDB 5.692, publicada lá no período da ditadura militar, década de 71 já, na verdade no decorrer do processo, uma educação técnica, uma educação pautada no conhecimento profissional, vamos colocar assim,
mas já se discutiu ali a educação à distância, já se discutiu outras organizações que atualmente nós vivenciamos isso. E a última, publicada em 96, que é a nossa Constituição atual, né, a 93/94, que nós chamamos de LDB e ao mesmo tempo chamamos de LDBEM, né, a Legislação Brasileira de Educação, a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, chamada de LDBEM, tá? E aí eu coloquei a primeira temática, né, onde foi até uma criação de da primeira atividade de vocês, que foi o primeiro fórum, onde nós falamos um pouquinho sobre gestão democrática. Mas, professor, por que gestão democrática? Porque gestão democrática, segundo a nossa LDB, no sistema público, ela é uma organização obrigatória dentro das escolas públicas. As escolas privadas, ela não é que ela é obrigada, mas se ela quiser adotar, ela pode adotar essa modalidade de gestão. Tá? E gestão democrática hoje, basicamente, seja instituições públicas ou privadas, mas principalmente as privadas, por exemplo, hoje muitos já estão adotando, né, esse novo cenário de gestão democrática, a participação de todos construindo uma educação de qualidade, né, onde realmente todos possam discutir, né, as finalidades, as tendências, para que um planejamento fique eficaz, para que ele atenda à cultura e às necessidades locais. Tá? E aí, falamos um pouquinho dessa gestão democrática e entramos, né, depois eu coloquei para que vocês pudessem ter o primeiro contato de discussão com a LDB, onde eu disponibilizei uma outra atividade que fala sobre o artigo 36 da LDB, que é onde vem descrever a organização do ensino médio. Ali foi apenas para vocês terem o primeiro contato, né, com o principal documento da educação. Nada que vocês ainda não tenham visto, né, em relação, ou falado, né, em relação à LDB, vamos colocar assim. Mas aqui a gente começou, né, a entrar um pouco nessa questão de organização da educação brasileira, vamos colocar assim. Aí, meus queridos, eu quero que vocês tenham atenção para esses pontos que eu vou colocar para você. Quando falarmos em disciplina de organização e legislação da educação brasileira, nós estamos falando de 3 pontos primordiais. 3. Eu, enquanto pedagogo, vocês, enquanto estudantes de pedagogia, futuros pedagogos, eu tenho que entender que essa disciplina, ela vai me mostrar 3 pontos cruciais na organização da educação brasileira. Então, eu, enquanto pedagogo, o que eu tenho que saber? Primeiro, que quando se fala em organização e legislação da educação brasileira, eu tenho que compreender a política educacional brasileira no nível de legislação. Eu tenho que entender que existe uma legislação que organiza toda a educação brasileira, que ela é chamada de LDB, a atual Lei 93/94. Então eu tenho que entender ela, porque é ela que me diz as regras da organização da educação no Brasil. Tá? Segundo, eu tenho que entender a organização política e administrativa da educação brasileira. Tá? Isso é muito bem retratado, que nós vamos ter uma aula, as próximas aulas que eu falei para vocês, nós vamos tratar só da LDB. Né? Existe uma lei, no caso a LDB, existe na verdade uma parte da LDB que ela é muito importante dentro dessa disciplina. E eu estou falando aqui do título 4 da LDB, que vem falar do artigo 8 até o artigo 20. Tá? Esse é o primeiro trabalho que nós vamos fazer. Quando eu digo trabalho, é a primeira aula, quando nós entrarmos na LDB, que nós vamos ter sobre isso. Título 4, do artigo 8 ao artigo 20. O que ele vem tratar, Evaldo? O que ele vem falar? Ele vem falar das incumbências da União, dos estados, dos municípios, das escolas e dos docentes, que somos nós professores. Ele vem colocar os deveres, as obrigações dessas 5 unidades, vamos colocar assim. Quais são as obrigações da União, dos estados, dos municípios, das escolas e dos docentes? E isso nós estamos falando de organização. Para que a educação seja organizada, para que a educação tenha eficácia, para que uma educação possa oferecer um ensino de qualidade, eu tenho que saber as minhas obrigações, enquanto docente. A escola que eu trabalho tem que saber as obrigações dela enquanto escola. O município que eu trabalho, ele tem que saber as obrigações dele enquanto município. A escola do estado que eu trabalho, ela tem que saber suas obrigações.
e a escola federal ou os níveis federais, né, eles têm que saber suas obrigações. Então, cada unidade tem que saber suas incumbências, tem que saber seus objetivos, para que realmente a educação seja organizada. Imagina o município tentando fazer o trabalho da União, né? Os docentes tentando fazer o trabalho da escola, ou a escola tentando fazer o trabalho dos docentes. Então a gente tem que entender essa organização. E essa disciplina, ela nos traz esse entendimento. Quando eu falo, né, da organização política administrativa, eu tenho que entender qual é a obrigação de cada um dentro desse processo de organização. E o terceiro ponto que eu tenho que compreender nessa disciplina, a organização didática da educação brasileira, que inclusive vocês já tiveram uma prévia na última aula, na terceira, que eu falei, né, de forma resumida sobre esses três primeiros pontos aí. E que nessa aula nós vamos entrar mais aprofundado, utilizando o livro que eu disponibilizei para vocês. E eu quero deixar bem claro aqui, professor, o que é que nós vamos ter que ler de fato, de forma aprofundada? Vocês vão ter que ler esse livro que eu estou disponibilizando na disciplina e vão ter que entrar no site do Planalto. Eu vou disponibilizar o link para vocês. O site do Planalto, ele disponibiliza a LDB, a Lei 9394, atualizadíssima. Tudo que nós temos de atualização até 2019 na LDB está lá, atualizada. Então, nessa disciplina, quando ela finalizar, eu vou dizer assim, enquanto aluno, eu entendi esses três pontos que o professor colocou, a política nacional, a LDB, como ela organiza a educação, a política administrativa da educação e a organização didática da educação. Esses três principais pontos. E vou ter um conhecimento prévio da LDB e sobre como ela organiza a educação brasileira. Tranquilo aí? Então é isso que vocês têm que compreender. Eu sei que pode estar complicado, pode estar difícil, essa distância, essa ausência da sala de aula, esse nosso contato físico, tá? E eu sou um professor muito preocupado com o conhecimento de vocês, então deixa até uma mensagem, dúvidas, não se preocupe, eu estou à disposição de vocês como sempre, então entre em contato comigo, me liguem, me mandem mensagem que eu vou fazer de tudo para responder vocês, tá bom? E nessa disciplina eu não vou fazer atividade, pelo contrário, eu vou prorrogar o prazo das últimas três disciplinas, das últimas três atividades que eu passei para vocês. O Fórum sobre Gestão Democrática, a atividade sobre a LDB em relação ao artigo 36 que fala sobre ensino médio e o análise da longa-metragem do filmezinho chamado Para o Dia Nascer Feliz. Porque aquele filme de longa-metragem, pessoal, ele vem fazer um relato de como a educação brasileira hoje ela funciona. O que é a educação brasileira hoje? Os problemas que a educação brasileira apresenta, os problemas sociais, os problemas culturais. E o questionamento que eu fiz é como solucionar esses problemas sociais, na sua concepção, na sua visão crítica, entendedora das políticas, como resolver esses problemas hoje? O problema de acesso, o problema de evasão, o problema de professores desqualificados, o problema de pessoas que não têm nenhuma responsabilidade com a educação, como engajar esses alunos, como inserir as novas tendências, então como resolver. É muito fácil apontar os problemas que existem na educação brasileira. Agora, como resolvê-los, né? Então, apresentem soluções de como resolver. Selecione 3 momentos do filme que vocês acharem interessante e importante, que aquilo está ligado à realidade da educação brasileira, e aponte, né, vamos dizer assim, e aponte soluções, aponte alternativas, saídas. Lá no filme de longa-metragem ele mostra problemas da evasão educacional, então aponte soluções para isso. Como diminuir a evasão, como diminuir a discriminação, o preconceito, né, em relação às etnias. Então é isso, tá? Então, para finalizarmos esse nosso primeiro ponto, né, eu vou fazer uma revisão básica sobre o assunto. Pois bem, o que realmente nós vamos entender daqui para frente? Então, o que vamos, né, compreender nessa disciplina? Para entender melhor a organização da educação brasileira, né, é necessário partir da ideia que o Sistema Nacional de Educação ele é composto
pelo sistema de ensino federal, estadual e municipais. Veja bem, para entender a organização da educação brasileira, é importante que o Sistema Nacional de Educação, ele é dividido, né, vamos colocar assim, de que forma? Em sistema federal, estaduais e municipais, tá? Que juntos apresentam ações interdependentes, cada um tem seus deveres, conforme eu tinha falado anteriormente, que nós vamos entender o título 4 da LDB, que fala das incumbências de cada, a gente fala até assim, entes federativos, a LDB que coloca. Então, cada ente federativo tem uma incumbência, né, para poder organizar a educação. Então, o Sistema Nacional de Educação ele é federal, estadual e municipal, que juntos apresentam ações interdependentes, né, e que sua atuação ocorre em regime de colaboração, tá, dentro da organização administrativa. Então, além deles terem incumbências, né, cada um tem suas incumbências, mas eles também trabalham de forma colaborativa. Eles trabalham juntos, vamos colocar assim, até porque a legislação é uma só, é única para todos, tá? Então, eles atuam em regime de colaboração dentro da organização administrativa. Então, esses entes federativos, como a LDB apresenta eles? Nós temos a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e os municípios. Então, esses são os 4 entes federativos, tá? Quando a gente falar quem são os entes federativos que constituem o Sistema Nacional de Educação, a União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Então, eles são os responsáveis pela elaboração, implantação e monitoramento das políticas educacionais dentro dos seus respectivos sistemas de ensino. Então, a União ela é responsável pelo sistema de ensino federal. Os estados e o Distrito Federal é responsável pelo sistema de ensino estadual. E os municípios, que são as cidades, vamos colocar assim, Pedreiras, ela tem responsabilidade pelo sistema de ensino municipal. Então, cada um tem suas, vamos colocar assim, suas restrições de atuação. Mas todos esses entes federativos que têm sua área de atuação, mas eles trabalham dentro de um sistema de colaboração, tá? E isso, não esqueçam, que isso é apresentado, tá? Isso é apresentado, pessoal, isso é apresentado dentro da Constituição Federal. A própria Constituição Federal, ela apresenta essa situação, tá? Ela vem colocar que os sistemas, eles têm que trabalhar em sistema de colaboração, tá? Veja bem, na Constituição Federal nós temos o artigo 11 da Constituição Federal que vem falar isso, né? Que cada um tem sua jurisdição, mas que eles trabalham em sistema de colaboração, a União, Estado, Distrito Federal, Município. Dentro da própria LDB, lá no artigo 8, a gente ainda vai falar sobre isso, ela também vem falar isso, que o sistema se organiza em colaboração, quando se fala em organização dos sistemas educacionais. Então, Constituição Federal, artigo 11, LDB, o artigo 8. Então, eles vêm falar, né, sobre essa organização, tá, que vem dentro de uma realidade. Então, pessoal, a implantação e o acompanhamento de políticas educacionais dependem da coordenação de diferentes estruturas dos entes federativos. Então, olha só o que eu estou falando para vocês. Entendam. Para que a educação realmente esteja organizada, para que a educação ela tenha uma organização eficaz e possamos oferecer um ensino de qualidade inclusivo, né? Inclusive que eu digo incluir todos nós nesse processo, isso tudo vai depender da organização das diferentes estruturas federativas, tipo da União, dos estados, dos municípios, que todos estejam organizados, alinhados, cumprindo seu papel com eficiência e qualidade, que todos possam realmente trabalhar de acordo com aquilo que a LDB, a nossa Constituição,
vem nos falar, a Constituição Educacional, vamos colocar assim, né? Aquele manual que vem nos dizer como a educação deve ser organizada. Então, pessoal, é necessário que haja, né, uma organização capaz de promover o funcionamento integrado e colaborativo entre eles. Então, o que é esse ensino integrado? É que todos estejam integrados dentro dos processos políticos e educacionais, dentro de uma estrutura, respeitando a LDB, a Constituição Federal, as diretrizes, as políticas estaduais, municipais, o Conselho, o MEC e principalmente, né, onde nós temos aí o Plano Nacional de Educação, tá? O PNE, que é basicamente um dos principais documentos hoje, né, dentro, né, do Conselho Nacional de Educação, o órgão responsável por fazer esse documento realmente acontecer. Tá? Então, eu queria, até depois vocês podem dar uma olhada na disciplina, eu disponibilizei um resumo mental que eu fiz, né, para vocês terem acesso a essa organização. Né? Tem um infográficozinho lá que ele fala sobre como se organiza o sistema educacional brasileiro, né? E as suas estruturas. Então eu fiz um resumo em 9 pontos, que é importante vocês darem uma olhada e uma estudada, porque quando se fala em organização da educação brasileira, chegasse para vocês, de forma resumida, como a educação brasileira ela se organiza. Aí vocês vão falar assim: o sistema educacional brasileiro ele é organizado no sistema federal, estadual e municipal. Que dentro dessas esferas nós temos os entes federativos. Nós temos a União, que é responsável pela unidade federal. Nós temos os estados do Distrito Federal, que é responsável pela unidade estadual. E nós temos aí os municípios, que são as cidades, vamos colocar assim, responsáveis pelas áreas municipais. E que dentro disso tudo nós temos, em termos políticos, nós temos a Constituição Federal de 88, nós temos a LDB, nós temos o Ministério da Educação, que é que faz tudo acontecer. Aí nós temos o quarto, que é o Conselho Nacional de Educação. Nós temos depois o Plano Nacional de Educação, que iniciou em 2014 e vai até 2024, que é nossa meta de 10 anos. As secretarias estaduais de educação e o Conselho Estadual de Educação. Aí nós temos as secretarias municipais de educação e os conselhos municipais de educação. Esses são os nove, vamos colocar assim, os 9 pontos da estruturação da organização da educação brasileira, que nós temos que compreender, tá certo? E que dentro da LDB, não esqueçam, o título 4 da LDB, que trata do artigo 8 até o artigo 20, ele vem falar das incumbências de cada ente federativo, que é justamente o que eu tenho que compreender nessa disciplina. Se eu entender isso daí, perfeito, entendeu? Então, resumidamente, para a gente poder fechar esse nosso primeiro encontro, né, e lembrar os senhores que as nossas próximas aulas, nós vamos tratar exatamente disso. Então, por exemplo, professor, o que eu tenho que saber dentro desses 9 pontos que você acabou de apresentar para mim? Primeiro, entender que a Constituição Federal ela é a carta magna do país, é por ela que tudo se fundamenta. E que no artigo 11 ela vem dizer que a União dos Estados, Distrito Federal e Municipal, eles se organizam em regime de colaboração em relação ao sistema de ensino. E a LDB, no artigo 8, ela vem simplesmente formalizar isso dentro da educação, que nós trabalhamos de forma colaborativa, tá? Dentro desse sistema de ensino. E que o MEC, né, que eu falei para vocês, ele dá as conduções da educação no território nacional, é ele que conduz. Ele é o responsável por conduzir as políticas educacionais do Brasil. E o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, qual é a sua responsabilidade? Ele faz a elaboração e acompanhamento do Plano Nacional de Educação, que é o PNE, que iniciou em 2014 e vai até 2024, que tem as nossas metas, inclusive nas últimas aulas eu coloquei 10 metas para vocês, que traz normas e medidas, né? Promove o intercâmbio e a interação entre os sistemas. Então o Conselho ele promove essa relação entre os entes federativos, tá certo?
E que o Plano Nacional de Educação, que eu falei para vocês, ele é uma meta de 10 anos, que iniciou em 2014 e vai até 2024, tem várias metas, e que isso promove estratégias que devem ser atingidas pelo Sistema Nacional de Educação. Por exemplo, diminuir a evasão, incluir todos no processo educacional e assim por diante. Tá? As secretarias estaduais ela tem responsabilidade de implementar a legislação e a diretriz estadual. Nós temos as diretrizes estaduais do Maranhão e eu vou disponibilizar ela no material complementar para vocês terem conhecimento dela, tá certo? O Conselho Estadual ele tem responsabilidade de promover normativas, deliberativos e é um órgão consultivo dentro do sistema de ensino estadual. Olha só, os Conselhos Nacionais de Educação, Estaduais de Educação, eles têm poder normativos, deliberativos e consultivos dentro do seu sistema de ensino, que é o estadual. Ele é responsável aí por também pensar em leis e organizar isso. Aí nós temos as secretarias municipais de educação, que elas também têm os seus conselhos municipais, que também têm a mesma função, né, de organizar e promover um bom funcionamento do município. Tá? Então, pessoal, estamos falando aí dos novos principais pontos da organização da educação brasileira. É um resumo mental que eu deixei para vocês para terem uma olhada. E que daqui para frente, as próximas aulas que a gente vai ter agora, nós vamos tratar de forma cautelosa, né, e passo a passo, como eu tinha falado para vocês, justamente esse livro que eu disponibilizei para os senhores. Então nós vamos tratar o quê? Primeira aula, né? Isso aqui é só uma abertura. Primeira aula nós vamos falar sobre política educacional brasileira e a nível da legislação. A segunda aula vamos falar da organização política e administrativa da educação brasileira. E a terceira aula nós vamos falar da organização didática da educação brasileira. Então, essa nossa aula de hoje, nós vamos realmente procurar entender, cara. Procurar entender de forma didática, política e administrativa como a educação nacional, como a educação brasileira ela se organiza. Tá certo? Então, vamos juntos. Nessas próximas aulas, a gente vai entender cada ponto desse livro que eu estou disponibilizando para vocês. Depois que vocês assistirem todas essas aulas, vocês vão pegar o livro, tá? E vão ler esse livro todinho. Todinho. Essas aulas, ela vai estar fazendo a observação geral do livro. Depois vocês vão pegar o livro e ler novamente para fixar o conteúdo. Porque aqui, meus amiguinhos, após essas 4 aulas, nós vamos construir um entendimento teórico, tá? De como a educação brasileira se organiza para a gente poder entrar na legislação que é a LDB. Tá bom? Aí a gente consegue construir a base da organização da educação brasileira. Tranquilo? Então vamos juntos. Espero que gostem. Eu sei que não é tão simples estudar legislação, mas é algo que eu e vocês, nós, profissionais da educação, nós temos uma obrigação de entender. Tá bom? Então contem comigo e vamos juntos. E vai ter, nessa disciplina vai ter um fórum disponível aí apenas para tirar dúvidas. Se você tiver dúvida, quiser dar sugestões, críticas, né, fique à vontade nesse fórum, tá bom? Ele é apenas para a gente ter uma relação ali de compreensão, tirar dúvida, essas coisas, tá bom? A atividade, como deixei bem claro, é apenas os prazos que eu vou prorrogar das últimas atividades para vocês terem mais uma oportunidade. E dúvida, eu estou aqui sempre para ajudar os senhores, tá bom? Então vamos junto, um abraço.